Embora uma paralisação de armas pareça muito tentadora, atualmente não é o que a Rússia está buscando, já que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Uma paralisação é atualmente mais uma ideia neoconservadora e é considerada pela facção neoconservadora na Casa Branca, Rubio e Waltz, e assim por diante, porque eles agora aceitaram uma vitória da Ucrânia após 3 anos de engano. Ela vai vencer. Ela vai vencer. Só precisamos usar mais armas. Eles agora aceitaram que não podem vencer militarmente no momento. A próxima melhor coisa no campo de batalha é parar o avanço do inimigo. O complexo militar industrial não tentará parar a guerra na Ucrânia enquanto não encontrar outra coisa. Acho que a única maneira de acabar com esse absurdo é, infelizmente, uma nova guerra. Olá a todos. Estou muito feliz por poder receber novamente hoje meu amigo Dr. Pascal Lotas. Pascal é professor associado na Universidade de Kyoto, no Japão. Muitos de vocês conhecem muito bem o Pascal através do seu excelente canal no YouTube sobre estudos de neutralidade geopolítica, onde ele entrevista importantes tomadores de decisão política, formadores de opinião e, claro, cientistas. Certifiquem-se de conferir os estudos de neutralidade, caso ainda não tenham feito, e inscreva-se. O link está abaixo na descrição do vídeo. Pascal, estou Maris e não-te novamente. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Lena. Vamos falar sobre as negociações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia. Há muita coisa acontecendo, e parece que as negociações para o fim do conflito entre a Ucrânia e a Rússia chegaram a um impasse, enquanto as lutas continuam. O presidente Trump teria afirmado que poderia acabar com o conflito em 24 horas durante a campanha eleitoral, apenas para descobrir mais tarde que a realidade pode ser um pouco mais complexa. Como você avalia o estado atual das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia e o papel da Europa nesse processo? Primeiramente, devo dizer que o fato de haver um processo e de negociações entre as duas principais partes, os Estados Unidos e a Rússia, estarem ocorrendo, é muito positivo para mim. Porque durante 3 anos não tivemos nada disso. E agora, de repente, está avançando. Todos nós estávamos muito otimistas quando houve as conversas sobre o primeiro telefonema entre Trump e Putin e as primeiras negociações em Riad. Donald Trump até exerceu forte pressão sobre a Ucrânia e exerceu uma pressão intensa sobre Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Havia essa esperança de que chegaríamos mais perto de um acordo e de um cessar-fogo. Mas então, todos nós aprendemos que um cessar-fogo soa muito tentador, mas a Rússia não está tentando no momento, já que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Então, um cessar-fogo é atualmente mais uma ideia neoconservadora e é impulsionado pela facção neoconservadora na Casa Branca, Rubio e Waltz e assim por diante. Porque eles agora aceitaram, depois de fingirem por 3 anos que a Ucrânia estava ganhando. Vai ganhar, vai ganhar. Só precisamos usar mais armas. Eles já aceitaram que atualmente não podem vencer militarmente. Então, a próxima melhor coisa no campo de batalha é impedir o avanço do inimigo. Uma proposta de cessar-fogo significa, portanto, congelar as linhas de frente. E é por isso que essa facção apoia agora. Por isso a Ucrânia também declarou, ok, apoiamos um cessar-fogo, porque precisamos de tempo para nos rearmar. Os russos dizem não, vocês não terão tempo para se rearmar. Continuaremos a lutar mesmo que negociemos. Curiosamente, os russos há muito explicaram que estão prontos para negociar, mas as negociações estão ocorrendo enquanto a situação no campo de batalha continua a se desenvolver. Eles empreenderão esforços tanto militares quanto diplomáticos. E é exatamente aí que estamos agora, certo? Então, aparentemente, o próprio Donald Trump e seu governo também aceitaram isso.
Porque quando a proposta de cessar-fogo foi anunciada, todo o lado neoconservador de seu gabinete disse que Putin deve agora aceitar isso dentro de 48 horas. Caso contrário, todos descobriremos quem é a verdadeira razão para a guerra, e assim por diante. Bem, isso se acalmou. E agora os europeus, os americanos e os neoconservadores estão realmente reclamando que Putin quer ganhar tempo. Putin está tentando ganhar tempo. Não, ele não precisa ganhar tempo. Quero dizer, ele tem tempo, não é? O homem quer que ele desista desse tempo. Bem, eu não sou militarista e não quero que isso pare, certo? Eu acolheria um cessar-fogo e pediria aos moribundos que parassem com isso. Precisamos entender as prioridades dessas partes para entender o que é possível. A prioridade dos russos é definitivamente uma solução geral, pelo menos para a Ucrânia, mas também de forma ideal para a arquitetura de segurança de sua vizinhança imediata. Você ainda pode negociar sobre isso com os americanos, porque Trump continua disposto a negociar, não é? Eles se encontram e formam grupos de especialistas. Agora, quando você precisa falar sobre detalhes, é claro que fica muito mais difícil. Um dos meus entrevistados russos me disse há um mês que na Rússia trata-se de gerenciamento de expectativas. Eles estão cientes de que a abordagem de Trump, por mais promissora que pareça, provavelmente não será fácil. E mesmo que algo resulte disso, a probabilidade de algo dar errado é muito alta. Basta pensar no Acordo de Minsk e em como a Rússia pensou, ok, agora temos um caminho à nossa frente com Minsk I e depois Minsk II. E como as coisas ainda eram muito esperançosas em abril de 2022. E então tudo foi enterrado. Os russos estão atualmente tentando, pelo que posso ver, ser esperançosos, mas não muito otimistas, e tentar alcançar o que puderem. E os americanos, pelo menos a facção da paz na Casa Branca, Amy, Tulsi Gabbard e Amy, quem mais me vem à mente? Wer fällt mir sonst noch ein? Nun, wahrscheinlich auch Elon Musk und andere. Bem, provavelmente também Elon Musk e outros. Eles, quero dizer, as pessoas que têm o ouvido do presidente, do principal negociador, claro, WK, acho que eles estão de acordo com os russos nesse aspecto e tentando alcançar o possível. Mas estamos aprendendo agora, e acho que Donald Trump reconhece que apesar de seu forte mandato político, não é um show de um homem só. Se houver muitos opositores no governo, em seu entorno e até mesmo no Congresso, não vai funcionar. Portanto, tudo está incerto no momento. Como você já mencionou, parece que a administração Trump está sendo puxada em duas direções diferentes. Por um lado, há o líder de guerra. Por outro lado, a política de paz com a Rússia, provavelmente porque outros desenvolvimentos estão ocorrendo no Oriente Médio que despertaram sua atenção. Essa é apenas minha avaliação, mas é bem possível. Você acredita que a administração Trump tem um plano concreto para as negociações de paz com a Rússia no total? Ou é principalmente sobre esperar para ver como a situação se desenvolve e fazer ajustes, se necessário? Eu acho que eles têm planos. Mas a questão é que esses planos não funcionam da maneira que imaginaram. Porque enquanto você tenta implementar um plano, percebe que as suposições estavam erradas, e você descobre isso porque realmente fala com os russos, não é? Und das findet man heraus, weil man tatsächlich mit den Russen spricht, nicht wahr? Und da gibt es, denke ich, eine Weiterentwicklung. E eu acho um desenvolvimento adicional do que eles tentaram alcançar, o que é realmente uma coisa boa. É preciso se adaptar ao que se aprende do outro lado. E esses conflitos terminariam muito mais rápido se fossem fáceis de resolver. Mas não são. Quero dizer, uma coisa que vejo, e acho que a Rússia e os asmães, ou a Rússia e Trump, poderiam novamente estar mais alinhados. Ou seja, ambos parecem ver a guerra na Ucrânia como apenas uma questão entre muitas que afetam as relações bilaterais. O lado russo há muito tempo afirma isso. Die russische Seite hat das schon lange behauptet. Und jetzt
E agora parece, especialmente com a visita deste embaixador econômico russo aos Estados Unidos e as negociações sobre terras raras, exportações de matérias-primas e assim por diante, bem como sobre investimentos dos Estados Unidos na Rússia, a guerra ainda está em andamento. Parece que a administração Trump também chegaria a essa visão e diria, ok, talvez não possamos resolver a guerra na Ucrânia. Talvez ela continue. E talvez a CIA continue a combater a Rússia no campo de batalha ucraniano. Talvez eu não possa impedir isso. Mas ainda podemos fazer acordos com a Rússia em outras áreas para normalizar as relações bilaterais. Não para normalizar, mas para relaxar. Houve a ideia de retomar voos civis diretos entre os países. Parece que até isso foi rejeitado pelos neoconservadores, esses fomentadores de guerra, porque por algum motivo eles não querem que russos voem diretamente para os Estados Unidos e vice-versa. Talvez porque temam que muitos americanos realmente vão para a Rússia e retomem os negócios. Mas também nos Estados Unidos, parece haver um interesse em uma possível retomada das relações com a Rússia, não é? E isso parece ser parte da tática atualmente. Se a guerra não puder ser resolvida imediatamente, tenta-se isolá-la para que não afete mais outras partes das relações bilaterais. Claro, há todas essas perturbações, como os europeus, que tentarão tornar isso impossível e introduzir todos esses argumentos morais, porque essa guerra está nas mentes e corações das pessoas há muito tempo, não é? Eles tentam responsabilizar cada russo individualmente pelas ações do governo, dizendo, mas se vocês fossem boas pessoas, se levantariam e limpariam seu governo, certo? E você quer pegar Alexei Navalny e sua esposa antes de sua morte, certo? Para encontrar alguém de quem gostamos e que possa nos ajudar a arruinar seu país, como normalmente fazemos, se algo assim acontecer. Não sei se você sobreviver uma vez, mas será minha fina seriedade. Sim. E você sabe neste ponto, realmente, se você olhar do ponto de vista de Moscou, depois de saber por si mesmo que, ok, foram os americanos que estavam por trás de grande parte desta guerra para provocar a Rússia, este extenso artigo no New York Times. Bis hin zu einer tatsächlichen groß angelegten Invasion und auch, wissen Sie, darauf hinzuarbeiten und dann den Krieg zu führen. Ich meine, wir haben jetzt nicht einen, sondern zwei diese unglaublichen Artikel in der New York Times. Der letzte von vor 2 Wochen, nicht wahr? Er ist ein halbes Buch. Dieser umfangreiche Artikel der New York Times von US-Journalisten, de jornalistas dos Estados Unidos que estavam na Ucrânia, descreve como os americanos planejaram todos os alvos em Wiesbaden, Alemanha, o tempo todo. Não apenas na Ucrânia, mas também na Rússia, que os ucranianos então atacariam com armas americanas, e o que entraria em ação e como seria feito. Quero dizer, a extensão do envolvimento dos Estados Unidos é inacreditável. Wir brauchen eigentlich ein neues Wort für diese Art von Krieg. Denn Stellvertreterkriege waren früher so, dass die Großen kleinere finanzierten und die Kleinen sich dann gegenseitig bekämpften, weil die Großen sich nicht gegenseitig verärgern wollten, nicht wahr? Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt haben wir einen Großen, der einen Kleinen benutzt und dem Kleinen als Kampfhund vorschreibt, wo und was er angreifen soll, und dann dem anderen sagt, oh, aber weißt du, ich bin nicht involviert. Und dann dem anderen sagt, oh, aber weißt du, ich bin nicht involviert. Ich bin nicht involviert. Ihr könnt mich nicht treffen. Ihr könnt mich nicht treffen. Não estou envolvido. Vocês não podem me atingir. Vocês não podem me atingir. Se eles me atingirem, então é uma guerra nuclear. E isso é um novo tipo de guerra. Acabei de falar com o cientista americano David Gibbs, que disse que foi exatamente isso que os americanos aprenderam no Afeganistão. Sabe, na guerra de 10 anos no Afeganistão, em 1979 para a União Soviética. Exatamente isso que os americanos começaram com os Mujahideen e agora estão implementando em solo europeu. Então sim, a Rússia está em uma situação muito, muito difícil. Muito difícil. Como isso deveria funcionar? É por isso que interpreto o fato de Moscou e Washington estarem conversando como um grande passo à frente. Porque Moscou identificou completamente Washington como seu principal inimigo.
O verdadeiro partido da guerra são os Estados Unidos. A Ucrânia é, na verdade, apenas o parceiro de implementação. Negociações com a Ucrânia, mesmo que fizessem sentido lá, especialmente em um nível operacional, exigem que os tomadores de decisão e a população assinem algo. Eles têm que estar em Washington. Que os dois conversem entre si é uma coisa boa. Mas mesmo nos Estados Unidos, a força de decisão não está apenas com Donald Trump. É um sistema, e negociar com esse sistema é um enorme desafio. E então há os fatores intervenientes, como a resistência ucraniana e europeia, que podem fazer as coisas fracassarem. Refiro-me aos chamados fatores de perturbação em qualquer processo de paz. Muito interessante. Do ponto de vista americano, é definitivamente uma abordagem. Eles fizeram isso no Afeganistão, em muitos outros países e agora na Ucrânia. Um dos principais negociadores e enviados russos, Kirill Dmitriev, que voou para Washington na semana passada para se encontrar com políticos americanos, incluindo nosso bom e velho amigo Lindsey Graham, deixou claro que a Rússia não busca um alívio das sanções. Acho isso um passo muito interessante, pois as sanções são uma das principais ferramentas de negociação dos Estados Unidos. Dmitriev basicamente disse que não caímos mais na cenoura e no porrete, pois nosso principal objetivo é a expansão oriental da OTAN. Tudo que não for a arquitetura de segurança europeia é secundário. Você acredita então que as negociações podem emperrar apesar dos combates contínuos, porque o governo Trump percebe que a Rússia está em uma posição muito mais forte do que talvez esperado? Isso pode ser um ponto. Ponto. Estou certo de que o governo Trump, como você disse, está percebendo que a Rússia está realmente em uma posição bastante forte e que a posição dos Estados Unidos, para usar as palavras de Trump, não é tão impressionante, não é? E que os russos dizerem que não buscam o alívio das sanções é muito inteligente. Porque isso está alinhado com o que Vladimir Putin já disse ao seu próprio povo. Eu não acho que eles estejam mentindo. Isso não é um blefe. A Rússia está de acordo com as sanções dos Estados Unidos e desenvolve sua economia antidostasna. Eles não precisam disso e estão desenvolvendo sua economia de forma independente há 3 anos. Eles não precisam de alívio das sanções. Pelo contrário, as sanções dos Estados Unidos garantem que as empresas e corporações russas não tentem ganhar dinheiro rapidamente no mercado americano, mas façam o esforço de fechar outros mercados. E é exatamente isso que a Rússia está atualmente buscando estrategicamente. Ela quer novas formas de interagir com a economia mundial via China e todos os seus outros parceiros. E você sabe, a Rússia não controla todas as suas empresas. Se houver uma pequena empresa exportadora de chá na Rússia, então Putin não a controla, certo? O fato de essas empresas não poderem ir para os Estados Unidos forçou a economia russa em uma nova direção. E isso foi vantajoso para eles. A economia russa está crescendo. A percepção dos leis de que todos querem seus mercados e que eles podem lidar com sua influência à vontade é exagerada, especialmente com as sanções. Eles exageram com as tarifas. As tarifas são um método de coerção com o qual parceiros dos leis, como o Vietnã e outros países, que estão desesperadamente dependentes dos mercados dos leis, colaboram. Os Estados Unidos estão atualmente exagerando, e isso só leva a um restabelecimento estrutural da economia mundial. Nesse sentido, as sanções são a forma mais flagrante e forte de tarifas. Então, as tarifas são um instrumento político suave para minar a vontade de outros estados, não são? E que? Andere Staaten ihrem Willen zu unterwerfen, nicht wahr? Und die USA setzen dieses Instrument derzeit sehr stark ein. Os Estados Unidos estão usando esse instrumento de forma muito intensa no momento. No entanto, acho que é mais um sinal de desespero do que de verdadeira força,
quando se precisa recorrer a tais últimos recursos, pouco antes de uma guerra real. E claro, há uma guerra real entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu interpreto isso agora como se a Rússia estivesse apenas servindo aos Estados Unidos. Poderia-se pensar que todos querem apenas entrar no próprio mercado, mas esse não é o caso. E veja, Tuão, Sugoest. Uns geht es gut. Also, verhandeln Sie mit uns. Diese Fantasiewelt, in der Amerika, Este mundo de fantasia, no qual a América, mas ainda mais os europeus, vivem pior, é a gaiola número 1, que os impede de alcançar negociações realistas com a Rússia e uma solução para o ambiente de segurança extremamente violento. Vamos a um dos temas possivelmente mais delicados, a legitimidade de Volodymyr Zelensky. Digo isso, você sabe, com um sorriso, porque todos sabemos que ele se recusou a defender os princípios democráticos. E ainda assim afirma que a Ucrânia é uma democracia. Ele afirma que a Ucrânia não viola os direitos humanos ao violar a liberdade de religião de sua população e muito mais. Mas seu mandato terminou, se não me engano, em maio de 2024. E ele ainda se recusa a começar a planejar eleições de qualquer forma. wenn ich mich nicht irre, im Mai 2024. Und weigert sich immer noch, überhaupt mit der Planung von Wahlen zu beginnen. Weigert sich, ernsthaft über Ele se recusa a falar seriamente sobre eleições presidenciais. Recentemente, o presidente russo Putin sugeriu, como uma das muitas opções possíveis, a formação de um governo de transição na Ucrânia, sob a égide das Nações Unidas, para concluir as negociações de paz e, em seguida, assinar acordos de paz juridicamente vinculativos. Como você avalia a posição de Washington sobre a legitimidade de Zelensky como líder político da Ucrânia? Das weiß ich nicht. Isso eu não sei. Acho que a maioria dos círculos políticos de Washington, e provavelmente também Donald Trump, o consideram um líder legítimo, e o governo vigente como legítimo. Talvez Donald Trump não. Ele disse que é um ditador, mas o homem fala muito no dia a dia. Acho que a maioria em Washington vê Zelensky como o único líder legítimo. E deixe-me dizer assim, a visão russa tem sua justificativa no que diz respeito à Constituição ucraniana. E sim, a Rússia pode dizer que isso é inconstitucional e que não podemos negociar com eles. Andererseits gibt es ein Ausnahmezustand, das die Verfassung in Teilen außer Kraft setzt. Und genau das, was Zelensky tatsächlich als Legitimität meiner weiteren Präsidentschaft bezeichnet, ist die Legitimität meiner Präsidentschaft. Während des Kriegsrechts und des Kriegszustands müssen wir das nicht tun. Und ja, Russland kann sagen, das sei verfassungswidrig und wir könnten nicht mit ihnen verhandeln. Andererseits hat Russland kein Problem damit. Por outro lado, a Rússia não tem problema em lidar com políticos de Burkina Faso e outros países africanos que chegaram ao poder por meio de um golpe. Nesse sentido, a Rússia está certa, mas atualmente está usando a situação para alcançar seu próprio resultado ideal. Talvez também porque se esteja ciente das baixas chances de um acordo abrangente sob a liderança atual. Por outro lado, isso é muito difícil, não é? Porque há o sério perigo de que, se o senhor Zelensky ou outra pessoa realmente concordar com algumas das demandas centrais, especialmente as demandas territoriais da Rússia, essas pessoas serão destruídas ou mortas pelo setor de direita. E este setor radical de direita, ultrafascista, está muito disposto a usar a violência contra sua própria população. Como sabemos agora pela pesquisa de Ivan Kachanovsky, ele mostrou que foram essas pessoas que atiraram nas pessoas na Praça Maidan, em seu próprio povo, nas forças de segurança e nos manifestantes. Esses tipos extremamente violentos atiram em cada um deles porque querem matar mais russos, não é? Essa dinâmica deve ser mantida em mente. Diese Dynamik muss man im Auge behalten. Das ist wahrscheinlich eines der größten Dilemmas für Russland. Este é provavelmente um dos maiores dilemas para a Rússia. Como lidar com o sistema político ucraniano, mesmo que os Estados Unidos concordem com um acordo?
Acho que lidar apenas com a Rússia e a Ucrânia é quase impossível. É por isso que a Rússia precisa do apoio dos Estados Unidos. Se ambos os lados forem duros contra a Ucrânia e disserem "So it is coming", então provavelmente terão poder suficiente para impor algo. Mas esse é o maior trunfo de Trump. Ele pode dizer, eu preciso de você para resolver o problema. E acho que a Rússia está ciente disso. Se eles quiserem proceder de forma diplomática e política, tem que ser assim. Ambos os lados devem proceder contra a Ucrânia da mesma forma e com o mesmo objetivo. Caso contrário, terá que ser militar. Mas mesmo militarmente, você sabe, uma solução militar seria muito desajeitada. Eine militärische Lösung wäre eine sehr plumpe, denn die Russen, mit denen niemand je gesprochen hat. Porque os russos, com quem ninguém jamais falou, disseram que o objetivo da Rússia seria sitiar toda a Ucrânia, especialmente a Ucrânia Ocidental e a Galícia. Quero dizer, essas pessoas odeiam os russos secretamente. Isso seria um remédio amargo de engolir. Portanto, é preciso encontrar uma estrutura política, mesmo que se ocupe o território, para que a Rússia não cometa ainda mais potenciais ataques terroristas, e assim por diante, certo? No geral, acho que um acordo comum, uma estrutura com a qual todos concordem, que contenha os nacionalistas de extrema-direita e que depois seja deixada de lado, seria o resultado ideal. Uma solução militar é, se for o caso, provavelmente uma solução subótima. Mas definitivamente melhor do que desistir da Ucrânia, certo? A Rússia declarou que não está pronta para contribuir com toda a Ucrânia da OTAN. Portanto, criará um buffer de segurança de uma forma ou de outra. Daher wird es auf die eine oder andere Weise einen Sicherheitspuffer schaffen. Absolutamente. E claro, Zelensky está em uma situação muito difícil, pois o setor direito, e como alguns talvez saibam, existe um partido chamado Svoboda, que está bastante disposto a ameaçá-lo, e eles já fizeram isso várias vezes. Acredito que há até um vídeo que foi gravado em algum lugar em Kiev. Zelensky e representantes do setor direito o ameaçaram abertamente. Portanto, é definitivamente uma situação muito diferenciada, que provavelmente requer o compromisso dos Estados Unidos e da Rússia para encontrar uma solução, né? Recentemente me deparei com um vídeo realmente interessante que foi gravado há alguns dias. Em sua declaração, uma política ucraniana colocou o cenário coreano de fim de guerra na mesa. Basicamente, a frente deveria ser congelada e, em seguida, uma zona desmilitarizada deveria ser criada, semelhante à Coreia do Norte e do Sul. Esta ex-política tem sido ativa na política ucraniana por 3 décadas. Seu nome é Yulia Tymoshenko. Ela foi primeira-ministra e candidata presidencial. Ela disse que assim que isso acontecer, assim que o cenário coreano se desenrolar, um reinício completo do poder no país será imediatamente iniciado. Essa é a citação dela. Isso é sequer possível? Vor 2 oder 3 Jahren wäre das möglich gewesen. Há 2 ou 3 anos, isso teria sido possível. A razão para o fim da Guerra da Coreia reside na força militar mais ou menos equilibrada de ambos os lados. Primeiro, foram os norte-coreanos que avançaram para o sul, depois os americanos que os repeliram. Então, contra toda a lógica, avançaram além do 308º paralelo até o norte, até que os chineses intervieram e os repeliram novamente. Essas duas forças eram aproximadamente iguais em sua força militar convencional. Embora os Estados Unidos já tivessem a bomba atômica nesse ponto, o uso da bomba atômica na Coreia do Norte teria significado um ataque à Coreia, não é? Então, eles não foram ao extremo. Sie gingen also nicht bis zum Äußersten. Der Krieg wurde auf sehr ähnliche Weise in den Schützengräben geführt. A guerra foi conduzida de maneira muito semelhante até os túmulos dos defensores. Restou uma guerra de trincheiras com armas convencionais. E então as negociações praticamente levaram a um congelamento do conflito, já que ele já estava congelado militarmente. Os 2 exércitos pararam seus movimentos em torno do paralelo 38, e mais tarde concluíram um acordo diplomático para manter isso por escrito. No momento, não temos tal situação na Rússia e na Ucrânia. Os russos estão no ataque, a OTAN e a Ucrânia na defesa, e a única coisa que poderia mudar isso seria uma escalada militar maciça do lado ocidental, não é? Não acho que tropas terrestres poderiam mudar muito,
Mas mísseis nucleares táticos poderiam. Viel ändern könnten, taktische Atomraketen aber schon. Donald Trump sagte, nein, das werden Donald Trump disse, não faremos isso. Estamos brincando com uma Segunda Guerra Mundial. Não queremos uma Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa boa. Vladimir Putin também disse, não queremos isso. E de fato, os russos nunca usam armas nucleares, certo? Nós experimentamos guerra convencional. Felizmente, experimentamos autocontrole de ambos os lados no mais alto nível. Mas isso significa que os russos estão na liderança com suas forças convencionais. Então você tem que oferecer algo a eles para parar seu avanço. O que a Ucrânia poderia oferecer para parar o avanço dos russos? Bem, isso seria aceitar suas demandas principais, especialmente as demandas territoriais. E eu acho que Yulia Tymoshenko diria não a isso. Und ich denke, auch Julia Timoschenko würde dazu Nein sagen. Denn jeder Staatschef, jeder politische Porque todo chefe de Estado, todo líder político, está no final quando diz sim. Nesse sentido, o cenário coreano teria sido possível no passado. Considero o cenário japonês mais provável, onde um lado simplesmente tem que desistir para iniciar um novo processo político. Isso anda de mãos dadas com o que é possível. Os japoneses estavam à beira do abismo na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam após a ejeção de 2 bombas atômicas americanas sobre eles. E não só isso, os Estados Unidos mataram 100 mil pessoas em Tóquio, com bombas em uma única noite. As pessoas foram simplesmente queimadas. E a cidade na área de Skytree ainda parece um centrifuge do resto de Tóquio. Sieht noch heute ganz anders aus als der Rest von Tokio. Warum? Weil sie komplett ausgebrannt ist. Por quê? Porque ela está completamente destruída, não é? 100 mil pessoas em uma única noite. As pessoas pobres, é claro, só para deixar bem claro. Os americanos tomaram cuidado para não atacar ninguém nos círculos de decisão. Eles queimaram apenas as pessoas pobres, que sempre pagavam um preço pela beligerância de seus próprios estados. E então, eles tiveram a escolha de continuar lutando. E havia pessoas na administração japonesa que queriam continuar lutando. No final, foi o imperador quem tomou a decisão e disse: não, nós desistimos, vamos suportar o insuportável, fazer o impensável. E então eles disseram: ok, vamos depor as armas. E eles se renderam aos americanos. E MacArthur desembarcou com alguns milhares de fuzileiros navais dos Estados Unidos em Tóquio. Ein paar tausend US-Marines in Tokio. Ein paar tausend, wissen Sie, und sie gingen einfach... Alguns milhares, sabe? E eles simplesmente saíram e marcharam por todos os soldados japoneses, que estavam apenas parados e saudando. E eles não saudaram, estavam apenas lá, mas seguiram a ordem de recuar. Então MacArthur foi ao Palácio Imperial e tirou uma foto com o imperador para mostrar o quanto ele era maior que o imperador. Ele insultou o símbolo do Japão de uma maneira muito significativa e disse a ele: veja, sua vida agora está em minhas mãos. E os japoneses tiveram que aceitar isso. E o fascinante é que o Japão, 9 anos depois, 8 anos depois, em 1953, assinou um tratado de segurança com os americanos e aceitou que a partir de então os americanos seriam responsáveis pela segurança japonesa. Impensável. Impensável no ano de 1945. Em janeiro, fevereiro, em março de 1945, sabe? O ódio profundo dos americanos no Japão, apesar de tudo que o Japão havia feito. Sabe, eu não quero limpar os terríveis crimes do Japão. Eles cometeram crimes horríveis. Absolutamente. Mas se você pensar em como um japonês teria se sentido em 1945, também porque ele foi incutido um ódio instintivo pelos americanos, o fato de que 8 anos depois, existe um acordo de segurança em que esse inimigo se torna o principal garantidor, e depois dura 70 anos, é bastante surpreendente. Portanto, considero o cenário japonês mais provável para a Ucrânia atualmente. Você recentemente carregou esse vídeo realmente ótimo sobre estudos de neutralidade em seu canal, e eu só posso recomendá-lo calorosamente a todos. Und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Es ist ein großartiges Video, das Sicherheitsgarantien... É um vídeo excelente que discute garantias de segurança para a Ucrânia e as coloca no contexto das relações internacionais. Eles falam sobre a teoria e possíveis soluções. Basicamente, discutem a análise dos eventos atuais. É um vídeo excelente. Eu assisti e gostei muito, e posso recomendá-lo a todos. Uma adesão à OTAN está claramente fora de questão, e
e sempre esteve, como todos sabemos. No entanto, Zelensky parece continuar insistindo em forças de paz militares que a Rússia já classificou como inaceitáveis. Existe algo que Zelensky possa oferecer atualmente para cumprir suas garantias de segurança, para que ele possa continuar com o acordo mineral ou as negociações de paz? Não, a questão é que os Estados Unidos não têm que oferecer a Zelensky. Os Estados Unidos têm que oferecer à Rússia. E a Rússia deve concordar. Müssen es Russland anbieten, und Russland muss zustimmen. Was ist also machbar, der Ukraine... O que pode ser feito, então, para dar à Ucrânia uma sensação de segurança novamente e levá-la a soluções políticas que atualmente podem ser inaceitáveis? Existem muitas abordagens diferentes. Meu primeiro ponto no vídeo, ao qual você acabou de se referir, é que toda essa conversa sobre garantias de segurança para mim é um absurdo exagerado. A maioria dos países do mundo vive sem garantias de segurança e está segura sem elas. Vejamos a Mongólia, que está entre a Rússia e a China e representa uma democracia florescente. Aliás, eles promoveram a democratização nos últimos 30 anos. Isso é realmente encorajador e funciona muito bem. E eles estão seguros. Eles não têm medo nem dos russos nem dos chineses, porque não têm conflitos com eles. Eles não têm grandes divergências. Claro, existem divergências, mas elas se mantêm em um nível muito baixo, e eles resolvem ambas. Os mongóis resolvem ambas. E estão bem. Então, se você se fixa em garantias de segurança e pergunta quem vai lançar mísseis no meu inimigo quando o inimigo vier, isso exclui todo o restante do espectro. Isso significa que a maneira mais segura de existir nas relações internacionais é não ter inimigos. Se você conseguir não ter inimigos, então está tudo bem. Existem todos esses outros exemplos que são constantemente esquecidos. Quero dizer, Liechtenstein não tem garantias de segurança e vive numa ligação estreita entre a Suíça e a Áustria. A questão no mundo real é o que os ucranianos aceitariam se dissessem: ok, bom, agora aceitamos algumas das coisas mais inaceitáveis da Rússia, em troca de a solução resultante ser estável para nós. Você provavelmente desejaria um componente militar, o que é compreensível e a coisa mais normal de todas. Você sabe, quando a Alemanha foi reunificada em 1989, houve negociações entre os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética. Naquela época era a União Soviética sob Mikhail Gorbachev, os britânicos, os franceses e os americanos, que concordaram em um acordo e disseram: ok, a Alemanha fará parte da OTAN, mas as forças de combate alemãs em si serão limitadas a 180 mil homens. E há limites superiores para as tropas. Algo assim poderia ser discutido com a Ucrânia. Certo, sem adesão à OTAN, sem segurança fora das garantias de segurança. Mas os russos concordam que temos um exército deste e daquele tamanho, e que podemos possuir estas e aquelas categorias de armas, que a OTAN pode entregá-las, que podemos permanecer no sistema de aquisição ocidental, e que não precisamos preencher este escopo. Posso imaginar que algo assim possa ser negociado com o lado russo. Não acredito que os russos exigiriam uma força de tropas zero para a Ucrânia, sem uma vitória militar completa. Então, se estamos falando de uma solução diplomática, acho que essa parte estaria aberta, mas isso seria segurança em si, não uma garantia de segurança. Tudo bem, OTAN, porque é assim que é. Allah, NATO, denn das hier ist so. Die Russen sagen seit 3 Jahren. Nein, das ist so. Wir werden das nicht... Os russos vêm dizendo há 3 anos, não, é assim que é. Nós não aceitaremos isso. E então a Ucrânia e os países ocidentais podem dizer: oh, mas isso é injusto. Bem, azar, é assim que é. Quero dizer, se você não pode mudar, então é assim que é. Vou colocar o link do vídeo na descrição abaixo. Acho que você discutiu isso tão bem e tornou compreensível para todos, que espero que as pessoas assistam a seguir. Mas talvez uma última pergunta para hoje, Pascal. E isso
nos leva de volta ao início da nossa conversa, quando discutimos as forças opostas dentro da administração Trump. O presidente Trump está aparentemente pressionando por um fim ao conflito entre Ucrânia e Rússia. E há também membros de alta patente do exército dos Estados Unidos que estão do lado da Weber e querem continuar a luta, ou que querem que a Ucrânia lute até o fim. Um deles é o General Chris Cavalier, que há poucos dias, em abril, diante do Congresso, foi abertamente minado por Trump em sua declaração, instando a Ucrânia a continuar lutando. Ele disse que os russos perderiam poder. Eles não são mais tão fortes, são bons em algumas áreas, mas não tão fortes quanto o exército ucraniano. E há muitos outros, como Cavoli. O que é preciso para que esses, eu diria, representantes sedentos de sangue do complexo militar industrial ao qual ele pertence, na minha opinião, finalmente digam, sabe de uma coisa, é o suficiente. A Ucrânia está perdendo. A Rússia está claramente vencendo. E essa é a única maneira de continuar. Und nur so kann es weitergehen. Wir werden die Finanzierung dieses Stellvertreterkonflikts einstellen. Vamos parar de financiar esse conflito por procuração? Você acha que poderia chegar a essa conclusão? Não, porque pedir ao complexo militar industrial para parar de armar e massacrar a Ucrânia é como pedir à Apple para parar de vender iPhones. É exatamente isso que eles fazem. Esse é todo o complexo militar industrial, o Congresso, o think tank, o complexo midiático. É um sistema que pega recursos e pessoas, e na outra ponta, cospe armas, destruição e morte. É exatamente isso que ele faz. E eles vão continuar assim, enquanto essa máquina funcionar. E a própria máquina, não vejo sinais de que esteja enfraquecendo. Quero dizer, o dano à reputação. Ok, bem. Eles colocaram alguns dólares em seus produtos e tiveram manchetes negativas, mas eles continuam. Aber sie machen weiter. Und sie sind viel größer als Apple, oder? E eles são muito maiores que a Apple, certo? A Apple não vai parar de vender iPhones. Só se eles tiverem algo melhor que o iPhone, é que vão tirar o iPhone de circulação. O complexo militar industrial não tentará acabar com a guerra na Ucrânia enquanto não tiverem outra coisa. Acho que a única maneira de acabar com essa bobagem é, infelizmente, uma nova guerra. Tenho muito medo disso. Tenho muito medo de uma guerra com o Irã. Se isso acontecer, eu te digo e profetizo, espero que não aconteça. Espero que não tenhamos uma guerra com o Irã. Espero realmente que não tenhamos uma. Mas se acontecer, juro para você, Helena, a guerra na Ucrânia acabará em 2 meses. As lutas terminarão porque perderão o interesse. Uma nova guerra pode, infelizmente, acabar com uma guerra antiga. Espero que esse não seja o caminho que tomemos. Existem outras maneiras de acabar com guerras, mas não. Cavoli e esses outros psicopatas, eles vão querer continuar com isso. E eu te odeio muito, Cavoli, dona. Você, porque você até se vende. Quando você lê o artigo no New York Times, você sabe que é vendido como esses grandes estrategistas e esses caras generosos e durões. Mas vocês são psicopatas. Vocês são psicopatas no controle do poder. E vocês são uma das principais razões pelas quais temos isso. Porque centenas de milhares de pessoas morrem de ambos os lados. E é uma catástrofe absoluta. E eles são, de muitas maneiras, criminosos de guerra. Mas eles vão continuar com isso enquanto puderem, porque está no DNA deles. E eles estão inseridos em uma máquina que torna isso possível para eles, e na verdade, os apoia. E sim, se houver uma solução para esse conflito sem que haja uma segunda guerra, então é porque Donald Trump e outros conseguiram contornar essas pessoas. Eles são a falha no sistema. E eles precisam ser. Deve haver uma solução para eles. Eu não acho que isso possa ser desfeito. Seria bom se pudesse ser desfeito, mas eu não acho que seja possível. Porque isso significaria um esforço enorme para os Estados Unidos. E o sistema também se protege. Porque, sabe, você está no Texas, certo? Então, mamã, o sistema também pode fazer isso. E faz inefetivamente. Esse é o perigo desses sistemas políticos. Das ist die Gefahr dieser politischen Systeme. Mann,
Nunca se deve esquecer que, na política, não existem coincidências. Quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão e meses depois o conflito por procuração na Ucrânia começou, isso foi definitivamente um sinal de que coincidências não existem. Então suprimir as coisas. Eu acredito, até hoje, que a guerra na Ucrânia finalmente acabou com a recusa ao serviço militar. Isso suprimiu nossa atenção à recusa ao serviço militar e toda a linguagem da guerra. Você se lembra dos combatentes da linha de frente e da luta contra a recusa ao serviço militar? Tudo isso foi encerrado porque foi resolvido por um segundo conflito que ocupa nosso espaço mental e torna possível reprimir as coisas, até mesmo no Afeganistão. Então, se houvesse um segundo conflito, ele, na minha opinião, suprimiria a Ucrânia e, assim, criaria espaço para negociações diplomáticas, para pelo menos acabar com as lutas. E eu não quero isso. Essa é uma visão muito triste, não é? Que você precise de uma segunda guerra para acabar com uma. Eu realmente espero que possamos fazer isso sem uma segunda guerra. É possível, porque no final, trata-se de vontade política. Mas não da vontade política de uma única pessoa, mas da vontade política de vários grandes e complexos sistemas que se opõem. Absolutamente. Pascal, foi um grande prazer. Muito obrigado por isso, foi uma conversa realmente ótima e já estou ansioso para tê-lo de volta. Muito obrigado, Lena, e parabéns também. Eu assisto seu canal sempre que encontro um dos seus ótimos vídeos e acho que você faz um trabalho fantástico. Então, muito obrigado por isso também. Vielen Dank auch dafür.